Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que cada um de vocês estiverem assistindo o nosso grupo virtual de estudos espíritas Altivo Panfiro. No dia de hoje, nós estamos recebendo uma amiga, né, de bastante tempo, da cidade do Rio de Janeiro, doutora Maria Emília, que muito nos ajudou, né, quando estávamos como presidente do Centro Espírita Fraternidade na cidade de Lorena, e era logo que nós decidimos fundar o nosso canal, nós já pensamos na primeira linha, né, de convidados que ela tivesse presente para nós. Nós aqui vamos só simplesmente pedir para você que aí está, que se inscreva no nosso canal, que inscrevendo, dê o seu like para que o nosso trabalho possa ser difundido, né? Que você clique lá o sininho para que você receba todas as notificações e que você compartilhe o canal conosco. O canal hoje nosso, ele está dentro de um padrão médio, né, de participação, mas muito satisfeitos de estarmos aqui divulgando a doutrina espírita. Eu vou fazer um Pai Nosso e logo em seguida eu passo a palavra à doutora Maria Emília para que ela possa fazer as suas considerações iniciais e logo em seguida nós começamos a nossa entrevista. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Aqui possamos pedir que hoje possamos, nesses instantes, angariar forças para fortalecer as nossas convicções e a nossa fé espírita, no sentido maior de transformar toda essa energia em alimento capaz de ser distribuído a muitos daqueles que necessitam. Para isso, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós passamos então a palavra à nossa companheira, doutora Maria Emília, médium, trabalhadora do CELD, o Centro Espírita Leon Denis, onde Altivo Panfiro, por muitos anos, né, a FIO foi presidente, e nós concebemos o nome desse canal em homenagem a ele. Doutora, a palavra está com a senhora para as primeiras considerações. Tá certo, eu estou muito honrada, né, de ser, assim, trazida aqui a esse trabalho para poder dividir com vocês alguma coisa, né. Eu estava antes conversando com o Carlos, né, antes da gente começar, que sempre as orientações espirituais que eu recebo em relação a esse trabalho da fala, primeiro eles disseram para mim que essa não é a minha principal tarefa. Eu fiz assim, ufa, que bom, porque é uma tarefa de muita dificuldade, assim, você ser vitrine não é fácil, não. Segundo, eles me disseram, quando te chamarem para falar, e quem me deu essa orientação, Carlos, foi o Inácio Bittencourt. Quando ele me orientou,
E aí ele disse que ele disse pela psicografia mesmo, do altivo, que quando eu fosse chamada para fazer algum raciocínio, uma fala qualquer, que eu sempre me ligasse ao aspecto da medicina espiritual, né, e sempre focada mais ou menos dentro da minha especialidade médica, né? Que a minha especialidade médica, que é a psiquiatria, ela é muito perpassada, né, pelos conceitos da doutrina, porque estuda a mente, né? Perfeito. E a mente Perfeito. é do espírito, é do espírito. Então, você entender as doenças do ponto de vista de aspecto emocional, mental, é entender o espírito, entender aquela criatura que está diante de você, que é um espírito, né? Perfeito. Então, isso é um diferencial, né? Vamos dizer assim, que faz muda toda a forma de olhar o problema, de olhar a situação, né? E isso é o que Inácio me pediu, então, para eu enfocar, né? Então, eu sou a mulher dos causos, né? Tenho muitos causos, gosto muito de contar os causos, porque os causos mostram na prática o que é a doutrina, o que está no livro, né? A comprovação daquilo tudo, de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Eu gosto muito do Adamastor, não sei se você já teve a oportunidade de ler Ícaro Redimido, que é um livro muito interessante, onde ele aborda muito essa questão da gênese das doenças, né, mentais, do ponto de vista espiritual, e tantos outros, né, as próprias obras também do Divaldo, né, além de André Luiz pelo Chico. Então, essa é a minha praia, né? Vamos dizer assim, esse é o meu universo. Perfeito. Então, quando você me pediu para vir fazer uma fala, um contato com o grupo que está ligado a esse trabalho da TV, enfim, de todas as coisas, eu pensei muito nesses aspectos, né? Os aspectos da, da questão da mediunidade e da questão das coisas mentais. Existem muitas obras espíritas que falam desse assunto, né? Mas eu não tenho pretensão de ser uma teórica a respeito, eu não tenho essa pretensão. Certo. A minha fala é das coisas práticas mesmo, do que a gente vive, né? É o dia a dia. Como muitas pessoas, eu não sou a única nisso, né? Comecei a apresentar mediunidade muito cedo, né? 13 anos, 12 anos, 13 anos, eu já estava tendo as minhas manifestações mediúnicas. E, na minha família, minha avó sempre foi simpatizante do espiritismo, ela nunca foi uma pessoa que frequentasse a casa espírita, nada, mas ela simpatizava. E existia uma tradição muito interessante, que ela sempre chamava alguém, diretor de casa espírita do bairro, onde ela sempre morou, para vir fazer a prece de finados na nossa casa. Certo. Então, a gente tinha esse contato, né? E quando eu entrei na adolescência, já nessas reuniões eu já sentia os espíritos, e, enfim, foram as coisas se apresentando. E aí, a partir daí, eu até cheguei a frequentar, minha mãe frequentou também, eu frequentei algumas vezes, mas depois, você sabe, a gente entra na vida acadêmica, se torna dono da verdade, né? Não foi diferente comigo, não. Eu abandonei tudo, que isso não existe, isso é imaginação, não. A espiritualidade, tão uma amiga, caridosa, né? Me deu uma moratória boa para eu acabar, concluir meu curso, fazer minhas pós. Mas antes de fazer as pós, já
no final, finalmente do meu curso médico, a mediunidade voltou e voltou com tudo, né? E aí eu tive que... tenho uma tia que já está no plano espiritual e que sempre gostou muito, eu brincava com ela que dizia que ela conhecia todos os centros Do Rio. do Rio de Janeiro, né? E aí ela foi me levando. E dentro dessa história, eu tenho uma história muito comum de muita gente também. Eu fui, em primeiro lugar, sou médium de incorporação, o primeiro lugar que eu fui levada foi para Umbanda. Certo. Fui para Umbanda. E na Umbanda eu fui acolhida numa casa, um grupo, né, onde eu não tenho menor pudor e vergonha de dizer, onde eu recebi a pombagira, onde eu recebi o caboclo, onde eu recebi o preto velho. Aí eu gosto muito de contar, sabe? Eu posso contar? Isso é legal, pode falar, fica à vontade. Então, a coisa mais interessante, começa com a preta velha. E aí eu estava lá, né, porque a Umbanda, o trabalho é de aconselhamento, né, de aconselhar pessoas e tal, as pessoas procuravam do aconselhamento. E aí, Carlos, a preta velha era uma judia, branca, de olhos azuis, enorme de grande, e quando, e quando eu começava lá com o processo da incorporação, ela virava para mim e falava assim, não diga que eu sou branca. Esse é o meu trabalho. Eu falei, tudo bem. Tá certo. Tudo bem. E também tem a historinha do caboclo. Eu estou lá, eu ia para o Congá, quem conhece o Umbanda sabe do que eu estou falando, que é aquele altar com as entidades e tal. Eu ia lá para o Congá para rezar para Bezerra de Menezes, porque eu tinha uma certa cultura, um histórico, né, anterior de contato com o espiritismo. E o doutor Bezerra, por favor, ajude aqui esse grupo, a que não haja misticismo, que não haja isso, que não haja aquilo, que seja um trabalho sério. Conclusão, não demorou muito, eu fui convidada a me afastar, porque eu queria fazer o estudo do Livro dos Espíritos, no intervalo da sessão, eu queria, né? E aí não deu certo. Bom, estava tudo bem. E eu fui. E essa minha companheira querida, que era a vovó, ela falou para mim, não fique nervosa, você vai encontrar o lugar onde você vai ficar. E quando você encontrar, minha filha, uma janelinha vai se abrir. Isso contado pela minha irmã de santo, que estava junto comigo, que diz que eu manifestei isso, eu, Emília, médium, a vovó, através de mim, falou isso para ela. E realmente aconteceu uma coisa muito cândida, muito linda, muito maravilhosa, que foi o seguinte, a minha mãe frequentava o centro e tal, e tinha as duas já são desencarnadas, a amiga com quem ela estava sempre, queria me levar lá para o Leão Denis. E eu estava muito magoada, muito ressentida, não queria mais nada, tal. Mas a mediunidade mordendo meu calcanhar, né? E aí, um dia, a minha mãe, vamos lá. A minha mãe fazia o seguinte, ela frequentava um grupo bem pequenininho. Quando era dia dela fazer o comentário do Evangelho, ela me dava uma chave de galão. Ela chegava para mim e dizia assim, minha filha, me ajuda aqui, que eu não estou entendendo. E me pedia para montar o estudo para ela, entendeu? Já estava preparando você, né? Já, com certeza. E eu já conhecia o Evangelho e tudo, né? O livro do Espírito. E aí, ela de tanto insistir, eu falei, tá bom, eu vou. Tinha passado já uns meses, eu já estava esquecendo um pouco aquela situação, que não foi muito boa, e tal, e eu já estava, tá bom, eu vou. Aí, tão interessante, Carlos. Eu botei assim, eu cheguei lá, né, na frente da casa, né, e tinha a porta de entrada, e aí quando eu me lembro como se fosse hoje, eu botei o meu pé direito no degrau para subir, eu vi plasmado na minha frente uma janelinha se abrindo. Sim. Aí eu lembrei que a Preta Velha tinha falado para mim que
que eu ia encontrar o meu lugar, onde eu ia ficar, e uma janelinha iria se abrir. Como é que era a janelinha? Aquela janelinha de casa que tem cortininha. Sei. Tinha janelinha, tinha cortininha, e a janela abria lentamente. Aí eu falei assim, será que é aqui que a vovó falou que eu ia ficar, tal, tal. E aí, quando eu cheguei lá, carregada, literalmente, puxada pela Lúcia, que é a amiga da minha mãe que queria que eu fosse para lá, ela me levou até o Altivo. E o Altivo estava fazendo atendimento fraterno, atendendo umas pessoas de costas, de costas. E eu cheguei, ela me levando, e quando eu cheguei perto dele, ele de costas, falando com uma outra pessoa, eu ouvi nitidamente a voz dele na minha cabeça. Demorou, hein? Até que enfim que você chegou. Aí eu achei aquilo estranho, né? Mas eu estava relativamente acostumada a essas coisas. Aí ele se virou para me olhar, que a Lúcia puxou ele, sim, que ela estava ansiosa para acompanhar. Me apresentar para ele, né? Aí ela, Altiva, Emília, olha só, ele é psiquiatra, ela pode, domingo, começar lá na Malé, que é o nosso serviço social, o nosso atendimento, né? Aí ele olhou para mim assim, pode, como quem diz, já era para estar, né? Então, essa coisa, né, do acolhimento que os espíritos fazem para nós, né, para a gente seguir à frente, né? E eu sempre lembro, né? E você vê essa coisa é tão interessante que esses espíritos, né, que trabalham na Umbanda, eu recebo no meu consultório assim, doutora Emília, eu queria falar uma coisa para a senhora, não sei como a senhora vai reagir, foi o seu Tupinambá que mandou vir aqui, foi o Caboclo Sete Flechas que mandou vir aqui, foi assim, sempre assim, sabe? É muito comum virem pessoas para se consultar com a doutora médica, mas orientado por um espírito que trabalha lá na Umbanda. Então, é uma relação que a gente tem, não é verdade? É uma relação. Uma relação. E uma feita, eu já estava no centro, já bem enfronhada, eu dava curso já do Livro dos Espíritos, já era instrutora do Livro dos Espíritos, e acabou a aula, né? E eu estou vindo assim no corredor, aí quando eu já tinha, muita gente já tinha saído e estava meio vazio, aí quando eu olho assim para o corredor, quem eu vejo vindo? O caboclo, eu vi o caboclo. Aí eu mentalmente falei assim para ele, ué, o senhor aqui? Aí ele virou para mim, ele é muito sério, ele virou para mim e falou assim, só você que faz curso? Eu achei aquilo máximo. Não, senhor, você também pode fazer o curso, eu só perguntei. São Então, todas gente, entidades envolvidas. são espíritos, trabalhadores de searas diferentes, mas que são trabalhadores e que não se privam da nossa companhia na casa espírita. Não tem crachá. E muitos não deles, tem crachá. Família, eles não querem se revelar como eram, né? Sim. Como caboclos, como preto velhos, né? Como índios, né? Eu, por exemplo, a pessoa que me levou pela primeira vez ao espiritismo foi uma amiga, foi a minha avó também, mas eu fui levada para uma amiga da minha avó. E essa senhora, dona Geralda, hoje ela se apresenta para mim não como a dona Geralda que eu conheci, mas como um grande chefe indígena. É um índio de uns 2 metros de altura, aqueles cocares que caem até o chão, sabe? Uma pele vermelha. Eles estão sempre juntos da gente. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, uma jovem, ele estava acompanhado da sua mãe, e estávamos conversando, ela estava relatando os casos dela, e ela foi lá na consulta porque ela queria fazer um tratamento homeopático.
E aí eu estava pesquisando lá no livro, né? Você sabe que o homeopata, ele folheia os Sei. livros, ele busca o remédio e tal. É, E aí eu estava pesquisando o remédio, já tinha em mente alguns remédios, mas estava pesquisando. E aí eu ouvi nitidamente no meu ouvido o espírito falar para mim o nome de um remédio. E era um remédio muito diferenciado. Aí eu virei e falei assim, não é isso não. Olha só, a dona da cocada preta, né? Não. E ele repetia o nome, falava sério, com ênfase, com vibração, que o meu ouvido chegava a balançar. Aí tá, perfeito. eu fiquei quieta. Aí daqui a pouquinho, a conversa foi se desenvolvendo, e a mãe da moça, da jovenzinha, começou a falar, olha só, eu frequento um centro, um terreiro de Umbanda, e quem me mandou aqui foi o seu Tupinambá. Aí eu ouvi assim, o Nasmódium, de novo, sabe? Eu ouvi o remédio, o nome do remédio. Ele estava passando o remédio para a sua tutelada, porque aí ela diz, é ele que cuida dela, ele que acompanha ela na sua doença, na sua dificuldade, e ele me mandou vir aqui. Aí eu falei assim, então tá. Aí escrevi lá na receita, o Nosmódio, você acha que eu ia escrever outro remédio? É ruim, hein? É ruim. Por quê? Porque essa interação da medicina espiritual, né, os espíritos, né, os caboclos receitando ervas, né, os preto velhos, né, e no centro espírita, o receituário mediúnico, né, no Perfeito. centro espírita é aquela psicografia, como temos lá no Leon Denis, que você escreve pedindo uma orientação, pedindo uma explicação, pedindo um remédio, né? A gente faz o remédio homeopático. Antigamente, o altivo, na psicografia, até receitava alopatia, mas depois ele foi desaconselhado para não ter problema, né? Não ter problema com a ciência oficial. Então, ele fazia muita homeopatia, porque era de praxe, né? Que a homeopatia seja vinculada às casas espíritas, aos espíritos que receitam, eles receitam muito homeopatia. Então, você vai lá, faz um pedido de orientação, como faz para a FEB, como faz para alguma casa que tenha esse trabalho, são muitas casas que tem, né? O André Luiz, tem outras casas aqui no Rio de Janeiro que fazem, né? O receituário mediúnico receitando os remédios, né? E isso é a medicina espiritual, né? Que é aquela medicina que considera o espírito, né? Não Perfeito. nega a doença, né? Porque as pessoas acham que medicina espiritual é passe, sei lá, é água fluida, mas também é a medicina, né? A medicina para as Perfeito. doenças, né? E aqui é a Terra é o planeta das doenças, né? E das doenças incuráveis, muitas, né? Muitas doenças incuráveis. Na minha Por área, então, exemplo, muito. por exemplo, doutor, eu tô pelo meu canal, muita gente me pede, né, conselhos, e eu tenho direcionado para o CELD. Eu tenho direcionado Sim, muita gente sim. de fora, e o pessoal tem gostado muito, né? Falou, olha, Paulo Carlos, realmente a gente é atendido e é contento, viu? E eu falei, eu fico satisfeito, eu tenho muita confiança, eu digo para eles, porque eu mesmo já me aproveitei disso para fazer umas 2 ou 3 perguntas de decisões que eu Não. deveria tomar, né? E o espírito de Agostinho, através do Luiz Carlos da La Ah, Rosa, sim, me, sim, sim. me conduziu, né? Então eu tenho uma fé muito grande. A minha irmã, por exemplo, e muita gente. Eu acho que já passou assim de mais de dúzia de pessoas que eu já encaminhei para o céu de dentro do meu canal. Por uns vídeos que eu coloquei do Altivo, fazendo o receituário aqui em Lorena. Porque no É, meu canal tem. eu cheguei a ver, você mandou, É, né, no foi, site, eu vi. foi muito bom Muito do Altivo. interessante, até porque eu não tinha visto esses vídeos, né? Quem Perfeito. me chamou a atenção foi o Mário Emília, ele está mandando uns vídeos
a gente chama tio Alt, né? Certo. Que o altivo para nós é chefinho, velhinho, tio Alt. Porque eu acredito, por causa da... viu? Eu acredito, não quero ser egoísta com isso, mas acredito que acho que eu sou a única pessoa que tem um vídeo do Altivo receitando. Eu acho que sim também. E é muito interessante. É uma experiência bem interessante. Porque a gente tem as do Chico, né? A gente tem as do Chico, a gente tem do Batelli, a gente tem do... Acho que caiu a sua internet, viu, Marília? Sim, então. Continuar? Pode continuar. Continua do Baccelli. Você falou do Baccelli para frente, não saiu. Do Baccelli tem... Agora, o Altivo, quem for ver o vídeo, acho que o vídeo ainda está acessível para as pessoas verem, não está? Ele é permanente, né? Ele é permanente lá. Então, o Altivo, nesses vídeos, tem um aspecto bem interessante, que é a pessoa, num deles, a pessoa chega para quase que se consultar, né? E aí ele ouve o que a pessoa está falando, e aí ele se retira um pouco mentalmente para se concentrar e faz o receituário. Isso é um pouco diferenciado, né? Perfeito. Mas, assim, nós temos, né, o centro tem se inspira muito nos médios psicógrafos, nos médios receitistas. Nós temos essa proximidade muito grande com o Inácio Bittencourt, que era um médium receitista, né? Uhum. É muito interessante falar do Inácio, porque ele gostava muito de ser anônimo, ele gostava muito do anonimato. Então, poucas pessoas conhecem o Inácio Bittencourt, principalmente porque ele era o médium do Rio de Janeiro, na época Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, né? Certo. E ele, vindo de Portugal, né? E aí depois ele se apresenta a mediunidade para ele, o seu Nóbrega ajuda ele a desenvolver a sua mediunidade, tudo, e ele passa, então, a fazer o receituário mediúnico, né? E ele tinha um aspecto muito interessante, que era um hábito dos médios psicógrafos da época dele, que foi finalzinho do século XIX, início do século XX, que era assim, a pessoa chegava, eles geralmente ficavam assim, concentrados, com uma mesa, papel e tal, lápis, né? E a pessoa chegava, relatava o que estava acontecendo, o médium não falava absolutamente nada, não conversava com a pessoa, e abaixava a cabeça e receitava. Perfeito. E assim foi feito para ele, pela Ernestina da Silva, que era uma portuguesa também. Nessa época tinha muito português aqui no Rio, e muito português médium, né? E a Ernestina assim fez com ele, foi assim que ela receitou e curou ele de uma doença que ninguém conseguia curar, e ele ficou muito intrigado com aquilo, foi procurar saber o que era, e se tornou espírita por conta disso, né? Perfeito. E ele repetiu esse hábito, que era o hábito, né? Então, ele fazia isso, as pessoas... existia uma reunião, ele organizou um centro em cima da farmácia, né? E ele, durante o dia, ele receitava, e à noite ele fazia a reunião pública. E nesse receituário ele fazia assim, a pessoa chegava,
e diante dele, né, falava o que tinha, e aí ele receitava. E aí ele receitava no papel de pão. Aí em São Paulo teve isso, papel de pão? Teve papel de Vocês pão de tiveram isso? molhar pão. Ele tinha uma Um cor até papel meio diferente. cinza, um papel, um papel Teve, meio cinza, né? com certeza, com Por certeza. que que ele fazia, ele receitava no papel de pão? Porque era para não causar nenhum problema com o Conselho de Medicina, porque ele já tinha sido preso várias vezes várias vezes, a ponto do delegado o conhecer pessoalmente, a ponto do oficial de justiça chegar lá e dizer, seu Inácio, vim aqui para prender o senhor. Aí ele diz, senta aí, eu vou atender, depois você Era me um pouquinho, leva. né? Aceitar primeiro, né? O Senta pessoal já aí, conhecia depois ele, né? você me leva. E assim foram várias vezes, né? Então, ele receitava no papel de pão para não dar característica nenhuma de uma receita médica. Mas muita gente achava que ele era médico, porque Aham. era um trabalho que ele fazia no auge da sua mediunidade, ele fazia 600 receituários diários. Não é Nossa, pouca coisa, não. não é brincadeira não, né? Porque ele atendia quem chegava, e quem chegava primeiro, às 5 da manhã, eram as freiras, É, fugida do padre, para o padre não saber, né? é E aqui eu nos fiquei colares. sabendo, como eu pesquisei sobre o Inácio, né? Era uma tarefa que me foi dada lá no centro, eu tive conhecimento de algumas histórias que não estão nos livros. Por exemplo, a tia da Ivone Pereira, o Inácio era muito ligado à família da Ivone Pereira. E a tia da Ivone Pereira estava aventada e não estavam conseguindo dar jeito, né, no que se passava com ela, e então, acho que foi a dona Amália, que é a irmã da dona Ivone, pediu para o Inácio atender ela. E é isso foi, acho que, não sei se foi Miguel Pereira. Então, ele se Uhum. deslocou do Rio, naquela época, que era a carroça, aquele negócio assim, né? Ele foi até ela, no Miguel Pereira, né? Mas ele foi recebido como médico. Por quê? Porque ela era católica carola. Então, a Sei. família não contou para ela Era médio. que ele não era médico, que ele era médio, senão não ia dar certo. E Tá ele certo. curou ela. Muitos assuntos, muitas histórias do Inácio assim, né? É muito É bom bonito depois, ver isso, né? inclusive, Maria, falar sobre Inácio Bittencourt, para que o canal, por exemplo, quando as pessoas estiverem ouvindo o canal, vendo o canal, elas possam buscar essas alternativas, né, de pessoas que Sim. foram, por exemplo, o Inácio chegou a ser presidente da FEB, né, ou quase presidente da FEB, Ele foi ou vice-presidente, vice-presidente vice-presidente. com Leopoldo Cirne. Com Então, Leopoldo Cirne, são na gestão do Leopoldo Cirne. são espíritos que as pessoas ainda não ouviram falar dele sequer. Mas Por ele exemplo, gostava de ser anônimo. Ele de é vez em quando perfeito, puxa mas de vez em quando ele puxa a minha orelha. Está é, falando muito de mim. Você está mas falando muito de mim. mesmo no anonimato, as pessoas precisam conhecer esses É, espíritos. Por exemplo, o Dr. Erma, né? A gente aqui é, procura mostrar para as pessoas o potencial que o Dr. Erma tem. Quer dizer, é uma coisa sim, assim, tão, tão evidente, né? Que a gente fica, sim, às vezes, desconfiado da gente mesmo, né? Do que ele fala, do que ele sim, observa, não. porque tamanha é assertiva. É. Então, e as E pessoas precisam. são espíritos muito engajados, né, no Perfeito, movimento, no perfeito, trabalho da medicina espiritual, principalmente. O perfeito. Inácio é muito engajado na medicina espiritual, como é Bezerra de Menezes, que é, vamos dizer assim, é o maior símbolo que nós temos na medicina Perfeito. espiritual, é o Bezerra de Menezes, né? Mas o Inácio, o doutor Erma, ele tem um trabalho muito grande na medicina espiritual, e existem muitos anônimos. Aí, como eu sou a mulher dos causos, eu lembrei logo de um caos que eu gostaria de contar. Posso contar? Pode contar, pode ficar à vontade.
Eu tive a oportunidade de ir no Congresso Internacional Espírita em Cuba. Sei. Não sei se você tomou conhecimento que teve um congresso brasileiro, um congresso internacional lá. Eu fui na Espanha, eu fui no de Cuba, né? E foi uma experiência muito interessante. Uma primeira experiência interessante é descobrir que Cuba é o segundo país mais espírita do mundo, além do Brasil. Brasil primeiro, Cuba segundo. Pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. A gente pensa muito na Europa, a gente pensa... Por que é o segundo? Porque lá, como é também em Portugal, mas em termos de intensidade, Cuba é muito maior, eles têm um movimento estruturado, organizado, que quando teve a tal da Revolução, eles abafaram, eles reprimiram o espiritismo lá. Mas se você for na cidade, você vai ver uma praça que tem o busto de Kardec. Tem um busto de Kardec. Então, para o cubano, porque o cubano ele teve as mesmas origens africanas que as nossas, então eles têm essa vivência, vamos chamar mística, muito presente. Eles têm a santeria, né, que é um movimento espiritual muito grande em Cuba, que são pessoas que frequentam, é uma mistura como se fosse um pouco umbanda, um pouco espiritismo. Perfeito. Né? E aí, lá no Congresso, eu tive a oportunidade de assistir um relato, uma das palestras era para mostrar o aspecto histórico do espiritismo em Cuba. E eu achei tão interessante que ele contando que, na época, no período mais sério, né, do paredão de Fidel Castro, né, os médiuns, eles todos migraram para os morros, para as montanhas, para poder fazer as suas reuniões públicas. Para nós é tudo pertinho, tudo facinho, né? Para eles, não, eles tinham que ir lá para as montanhas. Alguns se mudaram para lá, para poder fazer as reuniões públicas, secretas, né? Para poder continuar o espiritismo vivo, né? E eu fiquei muito bem impressionada com uma história que ele contou, que existia um trabalho em Havana, né, de uma casa espírita que se dedicava ao trabalho da cura, que a gente não gosta mais de chamar de cura, né? A gente fala tratamento espiritual, se não dá processo, é muita confusão. Então, existia uma casa espírita em Cuba que era dedicada ao trabalho do tratamento espiritual. Com a repressão, eles fecharam o centro, fizeram lá, criaram umas dificuldades, mas os médiuns conseguiram manter o tratamento. Aí, olha só como é que eles mantinham o tratamento. Achei impressionante. Eles saíam de barco, vários barcos, para alto mar, para fazer os passes, os tratamentos espirituais em alto mar, nos barcos. Os médiuns, eles se arriscavam, né? Porque se eles fossem pegos, ia ser prisão mesmo, né? E é assim que eles mantiveram vivo, né, o ideal do espiritismo em Cuba. Uma história bonita, porque hoje eles já conseguem ser mais livres. Mais ou menos. Por exemplo, lá no Congresso, estava lá a ministra das Comunicações cubana, olhando o que estava falando e o que estava fazendo. Então, ainda existe, a repressão ainda existe. Mas, assim, é muito bonito ver esse anonimato, o sacrifício de alguns médiuns, que são médiuns, como o meu amigo Joaquim Couto gosta de dizer, médiuns de tarefa, né? Tem esse termo que eu acho muito legal, que são aqueles médiuns que encarnam para ser médiuns mesmo, para trabalhar mesmo na mediunidade, com aspectos bem específicos, né?
Então, eu achei interessante a bravura desses médiuns, né, desses cidadãos cubanos, que se dedicaram a manter firme o tratamento das pessoas, o tratamento espiritual das pessoas dessa forma. Saíam Perfeito. de barco para alto mar, não era na praia, não, era alto mar, para não serem vistos, né? E ali as pessoas se transferiam de um barco para outro para receber o passe dos médios, depois voltavam para a reunião pública, né, no barco, sei lá o que acontecia lá, porque era uma coisa de resistência, de resiliência, né? Então, é assim, por que eu falo isso? Porque o Inácio foi esse médium, né, de muita resistência, né? Certo. Porque ele fazia reuniões mediúnicas às 11 horas da noite, naquela época, 11 horas da noite era madrugada, né? Naquela Nem época, existia pra gente, né? que não tinha televisão, não tinha luz nas ruas, né? Não tinha telefone, não tinha nada disso. Então, era a reunião que ele fazia para os políticos. Era a reunião que ele fazia para os políticos, para poder os políticos serem orientados. Você, por exemplo, dentro do CELD, você além de trabalhadora da divulgação doutrinária, você dentro do CELD como voluntária também, dentro da ajuda assistencial, dentro da mediunidade, você também atua no campo da medicina? Sim, atuo. Você acha que o Inácio ia me botar onde? Tá. Não, mas aí que eu queria Então, perguntar eu para você. atuo na psicografia, no receituário. Então, aí que eu queria chegar. Um dos amigos espirituais que te utiliza é o Inácio Bittencourt. Não. Eu sou dirigida por um espírito que se identifica como Gustavo. Eu sei, mas o Inácio não O está perto. Inácio, ele está acima, ele está acima. O médium pelo qual ele psicografava não era o altivo, era um outro amigo querido, que hoje não está na ativa, né, que é o Francisco, e o Inácio, você vê como é que o Inácio ele é um cara humilde e simples, né? Esse médium, o Francisco, sabe aquela pessoa, não vou falar com aspecto pejorativo, não, aquela pessoa apagadinha, no sentido assim de você quase não prestar atenção. Ele é uma pessoa muito simples, muito anônima, muito na dele, sabe? Falava pouco, muito pouco. Um amor de pessoa, uma vibração maravilhosa. É esse médium que o Inácio escolheu para trabalhar na psicografia. Então, ele trabalhou muitos anos, o Inácio trabalhou muitos anos através desse médium na psicografia. Mas o Inácio agora tem tarefas mais amplas dentro do Leão Denis, né? Uhum. Eu perguntei isso aí porque você tem essa mas você tem a aproximação dele, né? Você tem o contato. Sim, ele está sempre, não só a mim, como ele é o patrono, vamos dizer assim, o mentor, o espírito que dirige espiritualmente o encontro de medicina espiritual, e como eu fui uma das pessoas que da primeira hora ali, sei. assim como eu, tem muitos outros companheiros ali na casa que são orientados pelo Inácio Bittencourt, né? Por isso que eu te mostrei o retratinho, que ele está no nosso cotidiano. Então, as orientações de como deve abordar os assuntos da medicina espiritual, quem dá é o Inácio Bittencourt. Através da mediunidade. Era através da mediunidade do Altivo, agora é através da mediunidade do Luiz Carlos, da Larosa. Você, então, aí eu vou ser mais específico, você trabalha, então, também no receituário mediúnico? Trabalho no receituário mediúnico. Você podia, por exemplo, bastante. Já que a gente falou prático, e a gente sabe que no Brasil hoje, pouquíssimos locais dão esse espaço para médicos. E eu sei que
por fala de pessoas que eu conheço do CELD, que hoje são médiums que fazem o receituário, né? Facilita, inclusive, por causa da Sim, própria... mas não são só médicos médiums, tem outros médios também. Tem. O Lauro Santiago, ele tem um opúsculo, não é um livro, é um opúsculo falando médicos médiums espíritas, ele falando sobre esse assunto, porque é como se o conhecimento de encarnado facilitasse a ação da espiritualidade para o trabalho, que é essa a forma como o Altivo foi introduzindo-nos, nós médicos, nesse receituário. Mas não tem só médicos, não, tem também professor, gerente de banco. Mas eu sei, mas vocês fazem, vamos dizer assim, vocês dão a cobertura a eles no sentido de que eu não sei por que motivo, né? Porque eu vou dizer para você, se eu perguntar para você hoje qual a maior fonte de receituário que nós temos, eu vou dizer para você que é a televisão, né? A televisão é a maior fonte de receituário e é proibido, está lá na Constituição que é bruxaria, né? Ninguém pode receitar. E a televisão hoje... Mas lá a gente só receita homeopatia, seguindo as orientações do Inácio, seguindo as orientações do Altivo, seguindo as orientações do Dr. Erma. A psicografia dada por esses espíritos é só de homeopatia. Por exemplo, o espírito com quem eu trabalho, ele não teve... eu vou falar isso para vocês porque eu acho interessante. Ele não teve formação... Ele é um espírito que foi médico, ele foi médico na encarnação, em que ele foi Gustavo, né? E ele, nessa encarnação, ele não teve formação de homeopatia, ele não foi um médico homeopata. No entanto, ele se aproveita do meu pequeno conhecimento, que eu sou homeopata, para fazer o receituário. Maria Emília, eu queria fazer uma pergunta para você sobre isso. Ela me veio aqui e me fugiu um pouquinho, mas veio assim de forma bastante assim clara para mim fazer, mas eu vou tentar driblar ela e ver se ela volta na minha mente de novo. Você poderia descrever, por exemplo, para nós, vamos dizer assim, um momento mediúnico seu? Por exemplo, você chega lá no CELD, lá dentro da sala, que é uma sala especial, né? Que tem para vocês fazerem. Você chega lá e o que acontece até que saia uma receita? Conte um caso para nós, por exemplo. Eu chego, centro... É uma reunião... É uma reunião mediúnica... É uma reunião mediúnica nos padrões das nossas reuniões mediúnicas. Perfeito. Nós chegamos no horário estabelecido, fazemos a leitura da página que vai ser feita, vai iniciar o estudo da reunião pública. Esse trabalho mediúnico, ele acontece numa sala, mas no centro está acontecendo a reunião pública. Eu conheço essa parte externa, eu conheço. Concomitante. Então, a gente chega na sala, a gente se reúne, faz a leitura da página inicial, que é a página inicial da nossa reunião pública, fazemos a prece e iniciamos o nosso trabalho. Então, cada um está sentado, né? Somos uns 12 médios, mais ou menos. Teve um companheiro aí de São Paulo que foi ver lá o nosso trabalho, que ele foi fazer uma palestra durante a Bienal. Ele adorou, porque ele viu tantos médios, né? Porque é um trabalho bonito, né? E aí a gente faz a prece, né? E a gente, então, se concentra. Tem todo um trabalho prévio dos pedidos feitos, né? Das cartas de pedido de orientação, de pedido de receituário, já são distribuídas, né? Tem um médium que faz isso antes, né? E já bota nos lugares onde a gente senta, né? E aí a gente está lá, sentou, rezou, aí fazemos a evocação do nosso amigo espiritual. Geralmente, sinceramente, a gente nem precisa muito fazer a invocação, que eles já estão ali esperando a gente.
Então, e aí começamos a fazer a responder as cartas, né? Perfeito. Quando eu digo nós, eu digo o espírito e eu, né? Porque ele vem sempre em primeiro lugar, veja né? bem, Então, você então faz a leitura do pedido e você fica sabendo, e aí a espiritualidade, através de você, ela sim, responde. é um trabalho Perfeito. mediúnico totalmente consciente, totalmente consciente. Então, Perfeito. eu, Emília, leio o que a pessoa pediu, né? Mas já assessorada pelo espírito que me dirige, já assessorada. Sim. A ponto dele dizer, presta atenção no que ela escreveu agora, a ponto dele me dirigir mesmo. Aí eu Perfeito. leio e já está... com o tempo, isso é um detalhamento, né? Com o tempo, a gente vai também ficando quase que com a A psicografia percepção. semimecânica. Sim, Não, sim, e com sim. a psicografia semimecânica. Sim, Mesmo, perfeito. eles já vão botando uns aparelhos na gente, eles já vão nos preparando, e quando chega lá, quando a gente lê, as ideias do espírito se misturam com as minhas, de Perfeito. médico, de Perfeito. médico. E aí elas já se misturam e ele já começa a me dirigir o pensamento mesmo. E aí ele Perfeito. já me impulsiona para escrever. E o que eu Me ia falar para impulsiona para você, eu escrever. lembrei agora, Marília, é que eu tive uma formação homeopática muito grande. Eu estudei homeopatia sozinho por uns 12 anos. Inclusive, cheguei a começar a fazer caderno de caligrafia. Eu falei, já que eu vou fazer a caligrafia para melhorar a letra, eu vou escrever os nomes dos medicamentos. Que aí eu já faço duas coisas de uma vez Ótimo, só. ótimo, Isso, ótimo, ótimo. eu não fui assíduo nisso, mas fiz por um tempo. Então, nos meus estudos, o maior homeopata do mundo era um engenheiro elétrico. Antigamente, quando a homeopatia não era Sim, eu o utilizada, conheci, eu o é, conheci. era um engenheiro Genial, elétrico que genial ele, é, genial. dava palestra nas Autodidata. faculdades. Ele é É, autodidata, perfeito, perfeito, manja muito. perfeito. As Então, por coisas isso que que eu só a disse para você, reencarnação explica, né? eu vou contar um fato também, já que o negócio é caos, eu vou contar um caos para É você. causa. É, segunda-feira, eu fui falar no Fraternidade aqui, da introdução do Livro dos Espíritos, do livro do Evangelho. Aí um rapaz que fez um trabalho aqui em casa comigo, que na pandemia a gente sentou nós dois e nós fizemos uma reuniãozinha, nós dois sozinhos, estudávamos aquela coisa toda, e dentro de um livro, o livro chama Iniciação Viagem Astral, do João Nunes Maia, através do espírito de Shaolin, o espírito de Caena fala sobre uma erva chamada bardana, que é uma erva europeia e que ela é muito bem utilizada para psoríase, para qualquer hidratação da pele. E ele tinha a perna dele tem muitas varizes, né? Então, eu falei para ele, olha, por que você não toma a bardana, né? Vai tomando a bardana, quem sabe vai diminuindo essa parte sua. Sim. Aí, segunda-feira, eu fui no centro e falou assim, Carlos, veja bem, você falou aquela vez da bardana para mim, e eu parei. Mas o espírito falou naquela época que ia dar um remédio para mim. É, é, anti-inflamatório. Será que você não podia concentrar? Porque Olha, nos centros aqui não é tão simples fazer isso. Aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, entre a vibração do passe e dar o passe, eu vou ver se eu me concentro e mostro para você. Aí eu estou pedindo para os espíritos, porque eu não tenho o hábito de receitar, eu nunca fiz isso. Aí, de repente, eu falei para mim assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele tomar beladona, porque beladona eu sei que é bom para anti-inflamatório. 30CH, como o Chico Xavier falava, não faz mal para ninguém. E eu tenho sempre uma informação espiritual de sempre dar 5 gotas 3 vezes ao dia. É sempre essas mensagens que vêm para mim. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou falar isso para ele. E aí o Espírito me disse assim, meu filho,
Como é que você acha que forma os médiuns curadores, como o Altivo te ensinou? Aqueles médiums que começam a ter o próprio conhecimento da cura. É através do conhecimento do medicamento. Então, se você pode indicar para ele, independentemente o Altivo fazia isso. O doutor Erma, isso então, mesmo. Falou para mim, se você, independentemente do espírito dizer, você fala para a pessoa. Aí eu falei para ele, olha, escreve aí, beladona, 30CH, 5 gotas 3 vezes ao dia, por 90 dias isso aí, depois volta a bardana. 90 dias, e fica 90, 90, 90, 90. Quer dizer, eu falei para ele no impulso e aconteceu. Aconteceu, coisa que eu não tenho essa educação mediúnica, acredito até por falta de formação. Inclusive, o Altivo me convidou. É uma das últimas reuniões que eu não vi no CELD, foi essa. Que o Altivo, à época, falou: vem ver um receituário nosso, vai gostar. Até eu vou cobrar de vocês um dia aí. Eu não quero desencarnar sem ver uma reunião dessas de vocês lá. É só você conversar. Eu falei com o Dalla Rosa um dia, eu falei com o Paulo Dagai. Sim. Enfim, eu tinha muita vontade. Mas dentro desse aspecto, Marimília, eu queria perguntar para você, agora eu vou utilizar a sua razão mediúnica, o seu embasamento médico para informações as quais eu tinha com um médico homeopata espírita aqui de Lorena. Eu dizia a ele o seguinte, aí eu queria o seu posicionamento, porque eu acho que muitas das pessoas complicam situações mediúnicas por mal definição do que seja o que eu vou dizer. Por exemplo, eu disse para ele assim um dia, vamos supor que uma pessoa vem aqui e está com um processo depressivo e você, médico, não dê homeopatia, mas dê o remédio alopata para ela, ou seja, um calmante e um antidepressivo. Essa pessoa é médium. No que é que esta medicação pode alterar o conteúdo mediúnico desta pessoa? No sentido de que ela toma o remédio e se estabelece o equilíbrio. Ela está equilibrada, ela está perfeita à base de medicamento. Você confiaria numa mensagem mediúnica desse médium? Aí eu transporto a pergunta para você. O que você responderia para mim como psiquiatra? Sim. E muitos médiums que são médiums, não são médiums que têm a tarefa da psicofonia instrutiva, de dar mensagens. Eles são médios psicofônicos que trabalham no trabalho chamado desobsessão, socorro espiritual, e que o remédio melhora a condição mediúnica dele. E aí ele colabora melhor e mais no trabalho mediúnico. O trabalho de psicofonia instrutiva é raro, é para poucos, para questões muito específicas, muito vinculadas às características daquela casa, o que é que aquela casa precisa instituir. E aí tem um médium psicofônico que tem a possibilidade de fazer a mensagem instrutiva, ele faz. Né? Porque qualquer médium psicofônico poderia dar mensagem, não teria problema. O problema é o objetivo e a utilidade disso. Então, se a casa espírita precisa de um médium psicofônico que tenha a psicofonia instrutiva, que tenha a tarefa de regularmente dar vazão às mensagens dos espíritos, tudo bem. Mas isso não é o comum. O comum é o médium psicofônico atuar no campo do socorro espiritual. Veja bem, eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso para você, porque eu fui a fundo nesse ponto, muito a fundo, e perguntei para um amigo meu. Aí eu fui fazer uma pesquisa e olha o que eu encontrei. A Associação Médica Espírita Brasileira, a AME, ela diz o seguinte a respeito do cloridrato de fluoxetina.
Ela diz o seguinte: o cloridrato de fluoxetina facilita a Sim, desenvolver a mediunidade. sim, sim. Qualquer Então, medicamento, não é só fluoxetina. não, então, mas a gente a gente tem uns tabus que você Que aquilo estar vai doente. obstruir os canais mediúnicos, que a medicação Perfeito, vai obstruir os canais perfeito, mediúnicos. Mas perfeito. isso, Ô, isso Marilene, é, você não, veja não bem, processa. o próprio Inácio Bittencourt, quando define a medicina espiritual, ele fala isso, que o É, medicamento que o médico dá abre espaço para que os medicamentos sim, espirituais possam fazer sim, efeito. sim, sim, Então, sim, com certeza. são essas culturas que eu procuro passar para as pessoas aqui, e às vezes não sou muito bem entendido pelas pessoas, tá? Porque nós Ah, estamos tá. arraizados. Não, médium que está fazendo um tratamento depressivo não pode sentar em mesa mediúnica. Meu filho, É, aonde mas aqui também tem isso, isso? não é só aí, não, aqui também tem. Agora, Não é só aí, não. logicamente, se você está desequilibrado, Ah, sim, mesmo em medicamento. crise, em É, surto, não, aí é e diferente. mesmo que você esteja medicado, mas desequilibrado, logicamente você Sim, não vai fazer isso. Mas se você está tomando o seu medicamentozinho lá, o seu calmante lá, o seu antidepressivo lá, está equilibradinho, vai na reunião, sai de lá sem problema nenhum, dá a sua comunicação, o que, que tem? epiléticos, pessoas epiléticas. Nós temos lá no centro Perfeito. médicos que são epiléticos, que tomam Então, regularmente seu medicamento anticonvulsivante e trabalham. são remédios Trabalham, pesados, né? trabalham no passe, essa médium que eu estou falando, trabalha no socorro espiritual como médium de corporação. E Então aí? é isso, Marimiri, são tabus, por isso que eu pensei muito em você quando É. eu cheguei, porque eu vou fazer uma outra pergunta se você conhece. Você conhece, já viu falar do Instituto do Cérebro de Campinas, Dr. Nuber Sim, Facuri. sim, Então, referência, referência. hoje eu consegui pegar algumas palestras do Nuber Facuri no YouTube e são espetaculares. E peguei um livro que eu Sim, nunca tinha lido dele, e eu não sei o nome do livro de cor, mas era um livro assim, tipo, eu vou atender um médium e vou fazer uma consulta para saber a que ponto a mediunidade afeta a saúde dele. Você que ah, coisa interessante. interessante. Mas Interessantíssimo. a, a USP já tem trabalhos também nesse campo, né? Perfeito. Já tem bastante trabalho de pesquisa nesse campo, dos passes, da atuação da prece, aqui também no Rio também tem. Tem Uhum. também, acho que em Fortaleza, no Ceará, também tem, que são Perfeito. aqueles espíritas que são professores, catedráticos de cadeiras. Tem até um que recentemente desencarnou, ótimo ele, acho que sei agora o nome dele, que faziam esse trabalho de pesquisa, é, convocava aqueles alunos que gostassem, não precisavam ser espíritas, mas alunos que gostassem do assunto, para fazer a pesquisa junto com ele. Né? Então, tem vários trabalhos, não só Perfeito. dentro da AME, não só dentro da AME, mas como também fora da AME, no circuito das faculdades, das universidades. O Nós que temos falta. agora aí um encontro na UERJ, que é a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que já existe há algum tempo, um encontro, um congresso, e agora já tem a cadeira também, não tem só mais o congresso, de ciência e espiritualidade. Então, Há alguns anos isso existe, então existe. É porque mas é as que as pessoas, pessoas, às vezes, não conhecem, né? eu acho que as pessoas elas estão fugindo do comprometimento. Eu falei muito, não sei se É, você concorda comigo, eu falei nessa segunda-feira muito sobre. E quando eu comecei a fazer a prece inicial, um espírito parece que mandou eu jogar essas duas palavras. Olha, o tá. mundo de regeneração vai ter que ter de vocês muita ação e determinação, porque ele só vai É regenerar verdade, se vocês ajudarem o mundo a se regenerar. Então, parece que é eu fiz verdade. uma força tão grande nessas duas palavras que eu focalizei a minha fala nisso,
que o mundo de regeneração depende de cada um de nós encarnados hoje. Não está dependendo de uma espiritualidade só chegar e... Não, tem que ter os médiuns, né? Tem que ter os médiuns. E sabe o que a gente sente, Maribília? Que as pessoas parecem que saem. O espiritismo é uma capa. Eu sou espírita, saí dali, acabou o espiritismo. Não, você é um todo espírita. Você pensou um Putin ser um médium e fazer tudo que ele faz em benefício da humanidade? Que coisa maravilhosa. Maravilha. Chegará isso, com certeza. Mas tem que chegar logo, né? Confio plenamente que chegará. Vai passar primeiro os pedacinhos, né? Aí eu brinco com as pessoas assim, hoje o Chico Xavier, por exemplo, ministro do Departamento de Assistência Social no Brasil, é isso aí. Que maravilha. O que está fazendo para isso? É que nem o Altivo dizia. O Altivo era uma pessoa que veja bem, você é a terceira pessoa do CELD que eu entrevisto. Eu entrevistei primeiro o Joaquim Couto, tá? O Joaquim Couto é um amigão, é um amigo de perguntas e respostas, que eu sempre estou telefonando para ele. Fiquei muito amigo do Juan Serra, não conhecia o Juan, fiquei muito amigo do Juan lá de Cabo Frio. Em Cabo Frio. Fazendo a terceira, você, Marimília, que está dentro da gente também, da estrutura da gente. O doutor Erma, ele tem muitos filhos por aí. O doutor Erma, ele tem muitos filhos por aí, sabe, Carlos? Não é só no Brasil que ele tem filho, não. O Altivo falava assim, ele plantou muita sementinha no coração. A primeira mensagem do Altivo para mim, o Herma termina a mensagem e diz assim, meu filho, nunca se esqueça do que eu vou te dizer. Eu estarei sempre, mas sempre ao seu lado. Olha, que delícia, nossa. Já teve momentos do Dr. Herma me incorporar, de eu levantar, coisa que não é comum rodear todos os médiuns da mesa e dizer o que cada um deles precisava tomar a diretriz. Que interessante. Coisa que eu interessante. Veja bem, e eu sou, quer dizer, ele me deixa um pouco consciente, um pouco meio inconsciente. Ele tem essa característica mesmo. Ele quer que o médium aprenda, né? Ele é um espírito que gosta de ensinar, né? E ele é um espírito que pega a gente de surpresa, porque eu não sei o que ele vai falar antes de incorporar. O Altivo já é diferente. O Altivo, ele lança a ideia, a gente daqui a pouco ele se aproxima. Eu acredito, e vou falar para você o seguinte, e o Altivo se utiliza da minha mediunidade, tenho a impressão, como o Bezerra se utiliza das pessoas, à distância. Ele projeta o pensamento e eu capto o pensamento dele. Eu acho que é assim, eu tenho impressão, não tenho certeza. Mas nesse conjunto isso todo... não é nada difícil, né? Não é nada difícil de fazerem. Nada e hoje eu acabei o pudor, sabe, Maribília? Eu, de uns 10 anos pra cá, não era, porque o Altivo dizia assim, esse aqui é o presidente de centro espírita que não tem espírito. E você sabe de uma coisa? Eu vou te revelar uma coisa. Porque eu já te revelei algumas que você dia me viu chorando no Fraternidade, não viu? Lá embaixo. Foi. Falou, o que foi, Carlos? Eu falei, não, hoje um espírito está dizendo que está tomando a direção da casa do Fraternidade. Aquele alemão que vocês viam falando comigo, lembra? Que vocês achavam que era o Dr. Herma. Então, lembro. A minha tia um dia chegou, falou para mim, Carlos, será que esse espírito não é o Samuel Hahnemann? Hoje, Marília, se me perguntasse hoje para mim, eu diria que talvez fosse. Para eles não é difícil, né? Para eles não é difícil. E quando eu saí do Fraternidade, porque eu já não tenho mais aquela relação. Eu fui trabalhar em Rio das Ostras, na minha aposentadoria, 2 anos, e aí tive que me afastar, e aí a casa tomou outros caminhos, mas aí esse espírito, ele
ele se afastou um pouquinho de mim, porque ele, logicamente, se ele é dirigente da casa, ele vai ficar na casa, utilizando lógico, outros lógico. médios e tudo mais. Logicamente que se eu me concentrar, talvez até ele se incorpore. Mas hoje eu diria que talvez pudesse ser até o Hahnemann, sabe? Hoje eu diria isso. Hoje eu diria. Hoje eu não teria, assim, eu não teria certeza, mas eu diria assim, ó, a possibilidade pode ser que haja assim. Tá? Tanto que eu não sei se você viu... Tudo começou com Dom Pedro II, né? Foi, ué. Dom Pedro II... Através do Zé Bonifácio, que tinha relação com... ele trouxe da Europa o conceito da homeopatia, que aqui não se conhecia. E ele, como era adepto mesmo da homeopatia, ele fez de tudo para trazer a homeopatia para o Brasil. E ele trouxe um querido espírito chamado, que naquela época se chamava Antoine Mire, que era um belga, radicado na França, e que ele trouxe, ele chamou esse senhor, era um médico homeopata, chamou esse senhor para espalhar a homeopatia no Brasil. Perfeito. E aqui, de Benoit, ele virou Bento. Então, isso eu falo para você, eu leio ele como Bento Muri, né? Bento Muri. Ele virou Bento porque o pessoal aportuguesou o nome dele, né? Perfeito, perfeito. Quem que você acha que psicografava pelo Inácio, além do Dr. Bezerra de Menezes? Benoit Mir. Bezerra e Benoit Mir. Ah, é? Não sabia. Eu tenho uma... Ele tem um trabalho no Sul, o Benoit, o Bento, né? Ele fez um trabalho no Sul, quando encarnado, ele instituiu no Sul as raízes da homeopatia que existem até hoje. A homeopatia no Sul é muito, muito boa, muito bem estruturada. Trabalho do Benoit Mir. É encarnado ainda. Ele continua trabalhando desencarnado, né? Mas, como encarnado, ele instituiu no Sul, instituiu no Rio de Janeiro, que naquela época era a capital, a cultura da homeopatia. Tanto é que esses estados são... a homeopatia é bem produtiva, né? Marimília, eu vou perguntar uma coisa para você sobre os sais, aqueles sais que o Inácio Bittencourt fazia, né? Porque, veja que se eu estou certo, dentro do que eu estudei, a homeopatia tem duas linhas, né? A linha Hahnemanniana e a linha de Kent, né? A linha de Hahnemann é o remédio único, tomar vários medicamentos, mas um de cada vez. E o Kent, você pode tomar vários medicamentos junto, né? Por exemplo, eu tomava Clônito, Buiona e Beladona para gripe, na minha vida inteira. É o contrário, o Kent é do remédio único, e Hahnemann era do que a gente chama de pluralista, homeopatia pluralista, que depois se tornou em homeopatia complexista, uma outra escola da homeopatia. Perfeito. Tem a escola alemã, tem a escola britânica, tem a escola francesa. E tem a escola brasileira também. E o que você diz daqueles, eu não sei se é 8 ou 9 sais que o Inácio Bittencourt demonstra nas homeopatias que ele passava para os outros? Aquilo era um estudo incipiente ainda, porque ele não tinha... Hoje em dia existe muita pesquisa, principalmente na Índia, de homeopatia, né? Uhum. A homeopatia foi muito bem absorvida na Índia, dado a cultura espiritualista da Índia, né? Perfeito. Nos países que têm uma cultura espiritualista, ela foi bem aceita. Na França, hoje em dia, quase não existe. Quase não existe. Mas, assim, na Alemanha, né, em alguns outros países ali baixos, né, que chamam, e na Índia, né, no Brasil, na Índia, né, nos Estados Unidos
não existe, né? Então, esses sais eram um início de busca de pesquisa, né? Como tem a escala milimesimal, centesimal, que são usadas, que são Uau, técnicas da homeopatia para tratar pessoas, né? certo, Tudo é válido, mas, assim, existem escolas, né? E os certo. sais era uma tentativa de estudo disso, né, que o Inácio fazia. Uhum. Não podemos esquecer que Inácio, ele não era médico, ele veio de Portugal com 13 anos para o Brasil, e aqui ele foi iniciado na mediunidade receitista e tomou conhecimento da homeopatia de forma leiga, de forma autodidata, como eram os médiuns, né? Os médiuns, eles liam os livros, né? Tomavam, como você fez mesmo, tomavam conhecimento dos remédios, e aí, através da mediunidade, com aquele arquivo favorável, né? O espírito não precisava ter tanto trabalho de ajudar o médium a receitar, porque já estava tudo ali gravado, né, na mediunidade. Então, os sais, são coisas paralelas, que têm a ver Sei, sei. mais com a medicina, a fitoterapia, com as Uhum. terapias diferenciadas, que não é homeopatia, né? Hoje, Marília, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, um pouco mais dentro desse campo. É, hoje, a homeopatia, através da psiquiatria que você exerce, ela é eficiente no processo depressivo? Muito, muito. Hoje, por exemplo, quinta-feira de manhã, é o dia que eu trabalho numa instituição, né, numa Uhum. clínica, numa instituição que é espírita, né? Não sou voluntária do trabalho, sou uma funcionária daquele trabalho, daquela instituição que existe há bastante tempo, desde acho que da época de 60, por aí, que foi é, construída por um espírita, né, idealista, que era deficiente e que fez a instituição para deficientes. De início, só para pessoas deficientes sem condição de convivência e que ficavam internadas. Depois ele Uhum. fez um ambulatório, né? E eu atendo lá, eu trabalho lá, com certeza com mais de 30 anos que eu trabalho lá. Com, Nossa. com que tipo de clientela? Com crianças portadoras de deficiência, dos vários mais tipos de deficiência. E eu Uhum. sou lá a médica psiquiatra que trata essas crianças, Sei, né? sei. E sou a médica psiquiatra homeopata que trata dessas crianças. Então, eu trato com homeopatia essas crianças. Eu trato elas com a homeopatia. E, claro que eu não fico só na homeopatia. Se necessitar de outro medicamento, eu faço. Mas, Faz. assim, eu sou conhecida como a médica homeopata. E Perfeito. muitos pacientes se trataram comigo na homeopatia, nesses 30 anos, que hoje são adultos, né? E que trataram com homeopatia, com muito, muito resultado. Homeopata especialista em psiquiatria tem poucos, porque é difícil. É Uhum. difícil porque a formação do médico ainda é muito materialista, né? É, é. Então, o médico tem dificuldade de fazer adesão. Tanto é que eu tenho colegas que não acreditam em homeopatia, debocham da homeopatia, A né? Larosa é também, né? Também. Mário Também. também. Ah, o Mário Cury. O Mário é psiquiatra também? Mário Coelho, não Mário Cury, Coelho, Coelho. Mário Coelho. É médico, é cardiologista e homeopata. Você vai ter que convencer ele a dar entrevista para mim, né? Porque vai ser difícil. Ele vai, ele vai, Ele é ele muito vai. Eu quieto. já falei com ele, eu já Não, falei com ele falou ele. comigo, ele respondeu para mim, mas ele é muito quieto, né? Ele é quieto, parece que é É, meio quieto. é. Então, ele é um médium ali no centro que tem a tarefa da psicografia para a instrução. Então, ele faz mensagens dos espíritos, né, Uhum. instrutivas para
para direcionamento de trabalho, várias coisas, assim como o Della Rosa também. Perfeito. É uma característica da mediunidade deles, né? A gente, ô Marília, falando em mediunidade e sendo. Se você é chamado de egoísta, de vaidoso, orgulhoso, isso aí eu acho que é um problema de cada médium. Mas, por exemplo, você, como médium, não pode, através do tempo, se autodefinir dentro do contexto da mediunidade? Porque hoje eu digo para você que eu também me considero hoje um médium dissertativo. Eu me considero... A gente vai apurando e o que interessa é que isso tudo possa ser útil aos espíritos. Perfeito. Os bons. Que é o que a gente quer, é o que a gente quer, né? A gente quer estar sempre do lado dos bons, né? Dos caridosos, dos humildes, dos trabalhadores, né? Então, eles sempre seguem a regra da utilidade. Isso é útil para esse médium? Isso é útil para que eu realize esse trabalho? Tem utilidade esse trabalho? Ah, tem, então eles fazem. E se for só para... A não ser aquelas mediunidades que são para comprovação, como é Arigó, perfeito, né? perfeito. Como é outro, até o próprio Chico, né? Até mas isso com as seria mensagens. Um erro da minha parte? Oi? Isso seria um erro da minha parte, através da evolução do tempo passando? Não, estou dizendo assim, os médiuns muito específicos para instrução, Tá. Que esses não são muitos. Agora, a gente pode, com o exercício mediúnico, aprimorar a mediunidade. Porque, Cada vez torná-la mais simples, perfeito. cada vez mais anônima, né? Porque esse é o objetivo. Porque, no futuro, a mediunidade será só intelectual, né? Então, a gente já tem que começar a treinar, né? A gente tem que começar de hoje e começar a treinar. Eu aqui, como entrevistador, também sou um médium também curioso em saber coisas para me aprender mais. Então, e você, como tem uma escola raríssima de se ter, que é o CELD, por exemplo, na cidade de Piquete, que você já viu falar muito em Piquete, porque tem um grupo... Já fui no centro lá com a Dark, aquela preciosidade. Então, eu quando falava lá no centro, o Marcelo Aquino me dava a palavra para me abrir para o plano espiritual publicamente. Sim, é excelente. E certo dia o doutor Hermo me incorporou e eu comecei a discorrer. De repente, o doutor Hermo caiu por um lado de medicamento, coisa que nunca na minha vida tinha ocorrido. Olha, as pessoas não devem ter medo de tomar medicamento, porque as pessoas às vezes precisam, e veja bem, isso aqui não faz mal, aquilo... No fim, eu sei que ele falou tanta coisa, e depois ele embicou, terminou a comunicação, fizemos a prece final. Findo a prece final, levanta um jovem de uns 30 anos, chega para mim e falou para mim: meu senhor, essa mensagem que o senhor passou foi para mim. Eu falei: por que foi para você? Eu falei: mas não, por que foi? Ele falou: não, eu fazem mais de 30 dias que eu não durmo e eu fui num psiquiatra. E o psiquiatra me receitou um medicamento, um calmante, e faz 30 dias que está no meu bolso a caixa, eu tenho medo de tomar e não abriu. O espírito acabou de me tirar o medo de tomar. Eu vou começar a tomar a partir de hoje. Ai, que bom. Teve uma utilidade. Então, para você, essas coisas que eu não sei se a gente está agindo certo, eu vou acumulando comigo. Eu estou sendo útil, está sendo interessante. É porque você é bloco do eu sozinho, né? Sou. Lá no Leon, a gente não está sozinho. A gente, além dos espíritos, a gente tem os médiuns mais experientes. É justamente isso. E aí, por exemplo, quantas vezes o Joaquim, isso assim. É isso mesmo, Joaquim? Tá certo? Não sei o quê. E ele chegava para mim, aí, melhor, isso aí, né? Uma vez eu tive uma experiência muito interessante, que é um outro caso,
que assim, no trabalho do socorro espiritual, a gente fazia eu sentada à mesa, fazia o trabalho da incorporação, tudo bem, e no final, quando a gente já estava para fazer a prece finalizada, apareciam os espíritos, e eu comecei a dar umas mensagens, eu, médium, comecei a intermediar umas mensagens de pessoas que apareciam lá, pessoas espíritos. E eu, muito cabreira, aí é que entra a questão de não estar sozinho. Eu escrevi para o doutor Erma. Doutor Erma, está acontecendo isso, Não, assim, assim. repete de novo, viu, Marinho? O doutor, Repete de eu fiquei novo as cabreira. mensagens. Ele dava as mensagens, o espírito aparecia e eu dava a mensagem daquilo que o espírito estava dizendo. Só que eu fiquei cabreira. Eu falei, aí eu escrevi para o doutor Erma, está acontecendo isso, eu quero ser um médium sério, eu não quero criar confusão, celeuma, nada disso. Acontecendo, é verdade mesmo. Aí ele respondeu com aquela clareza dele maravilhosa, não, minha filha, você está sim, sim percebendo os espíritos, percebendo o que eles dizem, só que não é para você intermediar, é só para você perceber. Você não precisa falar o que eles estão pensando, você capta o pensamento deles, E guarda e para eles você. estão ali fazendo um comentário, às vezes eles fazem comentário, né? E aí você entende isso como se eles estivessem querendo dizer isso para os encarnados. Eles estão conversando entre si, você tem que ficar quietinha e só aproveitar o que eles estão falando, mais nada. Aí eu falei, muito obrigada, que eu pensei que eu estava mistificando. Ele, não, você não está mistificando, só que não é para você intermediar isso. Marília, Então, isso foi esclarecido para mim porque eu não estou sozinha. Eu não perfeito, estava perfeito. sozinha, né? Por isso que eu digo Você para está numa você, situação mais difícil, porque você está sozinho. por isso que eu digo para você que todas as mensagens que eu recebo, mais ou menos assim, eu mando para o Joaquim vê para mim. Ah, esperto, muito esperto, faz muito Veja bem. bem você, nós implantamos no Fraternidade, uma época, um trabalho de passe nas macas. Nós colocamos macas Sim, e começamos sim, a dar passe em sim, macas. sim. Nesse interim, a gente sempre no final do trabalho dava abertura ao mundo espiritual. Você acredita que dessa abertura o altivo nos induziu a fazer um trabalho que nós denominamos de Endemed, Encontro de Médiuns. Nós fizemos durante 12 anos. Olha que beleza. Inclusive, eu não sei se você conhece um médium chamado Lindomar Coutinho de Ilhéus. Sim, Então, sim, o sim. Lindomar teve um ano que o Altio apareceu para mim e para ele simultaneamente e disse assim: por que vocês não se unem e estudam o livro que o Lindomar escreveu, Médium Conhece-te a Ti Mesmo, inteirinho? Maribília, foram 6 anos de estudo. Eu tenho tudo isso filmado. Até as reuniões mediúnicas, porque uma das principais coisas que nós colocamos no encontro foi o seguinte: no final dele sempre terá uma reunião mediúnica de 1 hora para finalizar o trabalho. E até as reuniões mediúnicas nós filmamos todas elas estão gravadas e veja bem, com potenciais, Não. sabe? Sem nunca ter tido um desequilíbrio no trabalho. E foi orientação do altivo, e aí a pandemia como Sim. um problema, Sim, tanto que o sim. último que quem fez para nós, o 13º, foi a Rita Folker. A Rita Folker fez no livrinho chamado ABC da Prática Mediúnica, escrito por ela e pelo Pedro Camilo. O Pedro Camilo se tornou um grande amigo nosso também. Ele vinha muito aqui fazer para Tá. nós.
Então era o Pedro Camilo, era o Lindomar e a esposa do Lindomar. Fizeram durante 6 anos para nós. Mas foi muito bom mesmo, sabe? E esse livro, O Médium Conhece-te a Ti Mesmo, e o Lindomar também, que deu altivo, sabe? A mediunidade para ele é rasgada. O espírito envolveu, incorpora e a forma de vocês também, né? Por isso que a gente, quando está perto, como você disse, né? Eu nunca tinha pensado nisso que você disse. Você está sozinho. Realmente. Eu tenho dia que eu falo para minha esposa, eu não tenho com quem conversar. Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso bater um papo com alguém de uma coisa que aconteceu comigo. Eu preciso saber se isso aí é isso, se não é. Enfim. Exatamente. Me alertou realmente. Mas o Joaquim tem sido esse ombro amigo, sabe? Tem que sido. Bom, é um ótimo ombro, eu conheço esse ombro. E veja bem, eu gosto muito das mensagens do Bezerra através dele. Que coisa linda que é, né? Muito bonito as mensagens através dele, do Bezerra. Então, vocês trazem para nós essa segurança, né? Veja que você falando, você enriquece a gente, você elucida, né? Então, é isso que o canal propõe, né? É fazer esse espiritismo se utilizando de pessoas que conviveram, né, com uma pessoa tão gentil, né? Uma pessoa generosa, né? Porque o Altivo foi generoso demais, né? Foi muito generoso. Muito então, mesmo. Eu vou narrar para você um fato aqui e depois a gente pode caminhar já para nossas considerações. Sim, eu tenho um compromisso. Veja bem, eu quando fui implantar o primeiro vídeo do receituário mediúnico no grupo, me veio uma dúvida. Será que eu devo expor as pessoas? E aquilo me brecou. Eu falei, puxa vida, agora me brecou. O Altivo apareceu para mim e disse assim, meu filho, eu preciso escrever através de você agora. Dá para nós escrever? Eu falei, pois não, vamos. Aí eu saí do meu quarto, fui para um lugar mais distante na casa que a gente tem, e ele começou a psicografar. E teve uma hora que eu vi ele sentado no meu colo, translúcido, eu via ele escrevendo translúcido, sentado no meu colo. O que ele faz? Ele pega todas as faixas etárias que estavam naquele vídeo e começa a detalhar sobre elas. E diz, meu filho, quanta caridade você vai estar fazendo para outras pessoas, mostrando essas pessoas. E mostrando esse trabalho que também é de caridade. E aí ele foi uma pessoa que me incentivou a soltar os vídeos da internet. E, inclusive, me incentivou a colocar nome nas minhas mensagens. Por exemplo, quando você é um médium, coloca o seu nome lá, você que recebeu. Sim. Por que não? Então, e é uma forma de se responsabilizar também, né? Perfeito. E quando eu vejo você... É uma forma de se... E quando eu vejo você, uma pessoa, uma doutora, que pelo visto você tem mais de 35 anos de formação médica, né? Uma médica psiquiatra, uma área dificílima da medicina, dá o seu tempo para a gente fica assim, lisonjeado com isso, né? A gente fica assim, puxa vida, mas quanta bondade é essa? Quem sou eu para merecer isso? Vou contar rapidinho um caos, rapidinho, posso? Pode contar, pode. Então, quando eu estava finalizando, porque a cadeira de psiquiatria é uma das últimas que a gente faz, né? É quando certo. A gente já fez todas as especialidades, faz a psiquiatria. E eu já estava no 6º ano médico e fui fazer a cadeira da psiquiatria. E eu nunca esqueço, as nossas aulas eram no Instituto de Psiquiatria do Brasil, que é ligada ao FRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sim. Que é uma instituição muito tradicional, né, que é formadora de profissionais e tal, muito respeitada, coisa e tal.
Aí eu lembro como se fosse hoje, tinha um prédio antigo e tem um portão que você entra naquele portão. Quando eu entrei no portão, o portão dá justamente direto para o pátio, onde os pacientes ficam ali, fazendo o seu lazer, estando ali. Então, eu me lembro como se fosse hoje, eu entrando, vendo o pátio e vendo os pacientes, vendo aquela cena dos pacientes, né? E, de repente, surge uma mulher que estava em surto, ela estava em surto muito, muito severo, ela surge da onde ela estava, correndo e atravessa o pátio, translocada, totalmente translocada. Eu olhei aquilo e falei assim, é isso que eu quero. Caiu de novo. Voltar para... É uma pergunta. Por que eu esqueci de todas as que eu escolhi e visualizei aquela? Só reencarnação para explicar, né? Só Verdade. reencarnação para explicar. E Verdade. ali eu encontrei um mestre, um professor, que me deu todo o suporte para poder caminhar dentro da especialização, né? Me deu, tanto é que, embora naquela época era comum acontecer, não era nada demais, a gente começar a clinicar ainda antes de se formar. Então, eu comecei a trabalhar, a clinicar, antes de me formar. Perfeito. Dentro da especialidade, o que não é uma coisa muito, muito comum. Por quê? Porque tinha que ser, só por isso. Aí o doutor Erma falou assim para mim um dia, o Carlos, o doutor Erma, um dia ele olhou para mim e falou assim, minha filha, por que você acha que você escolheu consertar a cabeça das pessoas? Pensa no que você deve ter feito. Nossa! Boca que usa, não falei mais nada, fiquei quieta. Marília, aos 12 anos, quando eu vou para essa dona Geralda, ela me revela que eu havia sido um pianista francês. Isso aos 12 anos. Ah, olha. E que eu havia destruído corações pelo sentimento, por qualquer razão, pela minha suposta virtuosidade no piano. E você acredita que aos 41 anos você já tinha passado por aqui. Eu comecei na música e hoje eu sou licenciado em música, pós-graduado em educação musical e no trimestre, o último trimestre desse ano, eu me bacharelo em música também. E quando eu me vi dando aula de arte no estado de São Paulo, veio na minha mente a resposta lá dos meus 12 anos. Aqui sentado estão muito daqueles espíritos que você destruiu com o sentimento que você está dando aula hoje de música para eles. Então, são verdadeiras... O espiritismo é muito esclarecedor, né? Muito esclarecedor. Marília, eu gostaria a gente partindo para a finalização, eu vou dar umas palavrinhas para você das considerações finais. Eu primeiro gostaria de te agradecer pela oportunidade de vê-la novamente, né? Para mim é uma satisfação muito grande tê-los como amigos. E aquilo que você me disse, né? Nós também, Carlos, nós também. Aquilo que você disse um dia para mim, que eu nunca, esses dias atrás, né? E que eu nunca esqueci, mas nunca tinha imaginado ser talvez alguém pertencente da família do Celde, da família do Celde. Sim. Eu agradeço a você, o canal agradece a você, essa disposição, essa leveza, ao mesmo tempo essa profundidade de conversa,
que eu acho que os médiums precisariam ter mais uns com os outros. Nós somos muito distantes dos outros. Nós nos escondemos atrás de muita coisa que a gente podia favorecer a humanidade, né? Tanto que, se não fosse isso, Kardec não tinha colocado o livro dos médiums, né? Para a gente poder aprender. Verdade. Então, eu, dentro desse agradecimento meu, o canal te agradece. Todos aqueles que talvez venham assistir o seu vídeo, que vai ser postado em capítulos de 15 minutos, possam absorver alguma coisa, né, daquilo que a gente falou, que eu acho muito importante. Sim. E gostaria que você tecesse algumas considerações finais para que a gente pudesse fazer um Pai Nosso final e finalizar essa bela entrevista, esse momento bastante importante para o nosso canal. Então, eu gostaria de finalizar até pensando nas pessoas que assistiram alguma parte dessa entrevista, de que o que nos fez estar aqui hoje conversando sobre esse assunto, foi o sentimento da amizade, né? Que foi o que despertou em nós, em mim, e em você, acredito também, a vontade de nos reunirmos para conversar sobre esse assunto, que é um assunto difícil, não é um assunto fácil, às vezes até espinhoso, porque as pessoas às vezes não entendem o que a gente está querendo transmitir, mas, assim, é necessário, é um assunto necessário, porque, assim como antes, agora está começando a surgir aquele médium já bem novinho, crianças que já demonstram a mediunidade, e que essa orientação, esse acolhimento, ele é muito importante para que aí eu vou puxar uma brasa para a minha sardinha, para que a mediunidade não seja perturbadora, porque Perfeito. se a pessoa não conhece, a mediunidade se torna perturbadora, porque é uma coisa muito diferente daquilo que a gente alcança no mundo material, né? Mas que é absolutamente fisiológica, absolutamente normal, e em que uma pessoa pode ser absolutamente comum, como qualquer outra, e ter o seu momento da mediunidade. Se a gente consegue, de alguma forma, colaborar para isso, eu acho que é muito bom. Então, a amizade está levando a gente a conversar sobre assuntos que eu tenho certeza que vai ser útil para outras pessoas. Isso é muito positivo. Com certeza. Eu tenho certeza, Maria Emília, que as pessoas que virem esse vídeo gostarão da sua participação. Eu, como disse, agradeço de novo. Peço a Deus que te abençoe sempre, dando para você sempre clareza, e que nessa encarnação, que a oportunidade te veio às mãos, como médica e psiquiatra, né, para tratar do nosso psiquismo, né, que você continue, né, a levar a muitos corações desesperançosos, como dizia o alemão, né, eu chamava ele de alemão, o espírito, corações desesperançosos, um pouco mais de esperança e um pouco mais de vida a cada um deles. Porque você é uma daquelas que faz da medicina o instrumento da paz, né? Como diz Francisco de Assis, né? O instrumento para que Deus possa, através da sua mão, logicamente você tem a sua sobrevivência, mas garanto que você é uma daquelas pessoas que utiliza a medicina como forma de caridade também. Então, eu acho que esse momento que você deu para nós foi um exemplo de caridade. E eu gostaria de que a gente encerrasse os nossos olhos para que nós pudéssemos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a esses espíritos benévolos que com certeza estiveram junto conosco, balizando e conduzindo as nossas falas, a que nós, entre mentes distantes no espaço, mas presentes no tempo, através dessas possibilidades eletrônicas que a vida nos oferece, trazer à tona
assuntos tão pertinentes e tão importantes a nós que professamos a doutrina do futuro, a doutrina que trará o esclarecimento aos povos a que o mundo, dentro do processo da regeneração, faça explodir no coração de cada um dos seus habitantes o amor fraterno, amigo e amoroso, que nos fará pessoas melhores, com certeza, na razão maior de um crescimento e de uma ajuda a Deus e a Jesus na condução desse universo infinito. Que a tua paz, Senhor, através dessa oração que nos ensinastes, encha os nossos corações de esperança e fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrarmos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus. E o canal Maramilha fica aberto à sua disposição, para que você utilize dele a hora que você quiser, para qualquer recado que você queira dar, nós estamos aí, tá? Um grande abraço, felicidade para você, para os seus familiares, um abração para todo mundo do CELD aí, de um amigo seus, Carlos, que está longe, mas está perto ao mesmo tempo. Obrigadão por tudo. Com certeza. E aqueles que ouvirem também esse nosso vídeo, um abraço e um beijo no coração de cada um deles. Até mais, até mais. Tchau. Até mais, até mais. Muito obrigado.